Fala, gente, essa é a nossa mesa, esse é o espaço da nossa relação, é onde a gente se encontra, vai para o texto, cava, encontra o nosso fundamento ali, bem seguro, e a gente reparte isso com você. Se você não nos conhece, nós somos Fustop, Ministério de Adolescente aqui da Igreja Batista em Ferreira, e nós temos feito isso já há algum tempo. Você pode conferir os outros episódios desses mesmos encontros que a gente faz com gente diferente, apresentando o texto numa maneira que a gente enxerga aquilo que a Bíblia quer dizer realmente para nós. E tem sido um tempo muito especial, de muito aprendizado, e o resultado disso é ver muita gente chegando mais próxima de nós, entendendo um pouco mais da Bíblia, aprendendo a ler a Bíblia de um jeito que antes não tinha aprendido, e não é nada muito diferente. A gente tem repartido só o que a gente já vive entre a gente. Se você não me conhece, meu nome é Davi, eu tenho 21 anos. Oi, gente, meu nome é Felipe, eu tenho 18. Oi, gente, meu nome é Moisés, eu tenho 20. Oi, gente, eu sou Eduardo, tenho 17 anos. Show! Nós estamos aqui com dois meninos novos no nosso programa de muita audiência, nessa coisa linda. Estou aqui com o Dudu faz parte do nosso QG, o Moisés também, já caminha com a gente tem tempo. Quanto tempo você está com a gente, Dudu? Uns 2 anos, mano. 2 anos, você, Negão? Tô próximo, conta o Madrugadão? 15. Não, 15 não. Conheço o pessoal pelo menos há uns 4 anos. Uns 4 anos tem sido, e a gente caminha junto. É líder do futebol. Nossa, que legal! Nós estamos no espaço do Ministério do Moisés aqui. Hoje nós estamos gravando da quadra, tá um sol de rachar, por isso eu estou de óculos de sol. Minha careca tá brilhante. E nós estamos aqui. Conta um pouco, mano, do seu ministério aqui. Ministério? Mano, o ministério... Vou dar uma travadinha agora. O nome do ministério é VJ, virando o jogo, o Ortiz que nomeou assim. A gente tem um propósito de atrair o pessoal do bairro, os meninos do bairro, entre 12 e 16 anos, mais ou menos. E tem funcionado até que legalzinho. Inclusive eu conheci a igreja através do futebol, há uns 9 anos. Eu só conheci essa igreja por conta do futebol. E tento repassar isso pro pessoal para que mais garotos venham a conhecer a igreja também. E aprendeu a jogar bola aqui, né? Aprendi a jogar bola, eu era mó perna. Aprendendo, né? Porque até hoje não sabe. Eu tenho péssimas experiências com futebol, inclusive nessa quadra, no De Férias, na primeira edição do De Férias, eu tinha comprado um tênis. Nossa, novinho, da Nike, o tênis top todo, velho. Assim, um dos melhores tênis que eu já tive em toda a minha vida. E eu tava, acho que 1 semana com aquele tênis. Eu fui dar um chute de ódio na bola, por isso a gente não pode ter ódio. E eu chutei. E a força do futebol, mais, sei lá, alguma coisa, fez com que meu tênis abrisse um buraco desse tamanho. Não. Meu tênis novinho, cara. Raspou assim na quadra. Mas eu chateei todo, baqueei, eu fiquei assim umas 2 semanas chateado, não queria nem descer nessa quadra, porque eu tava muito chateado. Ok. Du, como que você chegou aqui, velho? Como que você veio parar aqui? Mano, primeiro eu vinha com os meus pais, né? Aí eu comecei a frequentar o Ministério Infantil, só que aí eu já ia fazer 12 anos. Aí eu já subi lá pro culto normal. E aí eu conheci o Lucas, sabe? Ele era lá da minha escola, aí a gente começou a conversar e ele me chamou pro acampamento que tinha, o acampamento de 2018, acho que foi. E aí foi o primeiro acampamento que eu fui e foi muito bom, mano. Aí desde lá eu comecei a frequentar mais igreja, a chegar mais junto com o pessoal. Top. É isso. Como você chegou aqui, velho? Velho, a minha irmã frequentava aqui, conhecia bastante gente. Ela liderava aqui o Ministério das Meninas. E até que um dia ela me chamou para um full stop falando sobre família. Ela deu um testemunho sobre algumas situações que estavam passando lá em casa. E aquela noite foi muito marcante para mim. Sempre conheci o ambiente de igreja, mas nunca fui muito frequente. Mas quando eu
me encontrei com aqueles jovens e tive aquela noite que eu me senti abraçado, seguro. Foi muito marcante para mim. Aquela noite eu chorei, gostei e fiquei e tô aqui até hoje. Faz mais ou menos uns 5 anos isso. Nessa mesma noite foi minha primeiro full também. O primeiro contato que eu tive aqui com o Ferreira. Eu me lembro que a Jaque me chamou, já que nós éramos uma igreja lá na minha cidade, que é em Itapecerica da Serra, e me chamou para o full. Eu cheguei aqui, eu vi um negócio tudo escuro, um tanto de luz bonita, a galera jogando dominó, jogando pimbolim e tal, e um ambiente muito descontraído e tal, até que começou com aquele lanchinho surreal, aquele banquete que era lindo. Fui abraçado pelo pastor, que era o John. Uma galera já chegou junto já. Lembro que o Ortizão foi um dos primeiros caras que conversou comigo aqui. E fiquei. E eu nasci em igreja, sempre desenvolvi ministério desde os meus 12 anos, né? Sempre não. Dos 12 anos desenvolvi ministério na outra comunidade. Você nasceu com 12 anos. Nasci com 12, não tem como. Mas aos 12 anos eu fui diagnosticado como alguém que gosta de igreja. E fiquei. E hoje tenho o privilégio de dividir aí, repartir a vida nesse mesmo ministério que foi o primeiro contato que eu tive com essa igreja. Então é muito louco ver como essas coisas acontecem assim. E o primeiro full que eu estive falando sobre família, tentei achar uma conexão, mas não tem, porque o primeiro que eu preguei foi sobre volta às aulas. Nada a ver uma coisa com a outra. Mas o primeiro que eu preguei sobre família. O primeiro que o Fê pregou foi sobre família. Tô entrelaçado, né? Doideira total. É isso. Bom, gente, nós vamos compartilhar um texto aqui hoje, e que faz parte dos nossos fundamentos. A gente nessa série, de uma maneira muito natural, a gente percebeu agora, antes de gravar, que a gente tem apresentado alguns fundamentos daquilo que a gente acredita como ministério. E os episódios gravados até agora, que no caso foram 3 episódios que nós gravamos até agora, nós falamos sobre um fundamento, qual que era mesmo? Sobre nós sermos sonhadores. Sobre nós sermos sonhadores, exatamente. A gente apresentou muito dos nossos sonhos e a maneira como a gente entrega os nossos sonhos para Jesus. E nós construímos isso sem essa intenção. A gente não queria trabalhar em série nem nada, ia ser algo muito solto. E chega assim, um dia antes, ou hoje mesmo, que a gente definiu um texto na hora agora, para repartir. E a gente percebeu que nós apresentamos até aqui os nossos fundamentos de sonhadores. Nós vamos agora começar a apresentar de uma maneira intencional, então, um pouco mais prática, um pouco mais prática da nossa vida de relacional. E agora nós vamos apresentar um pouco que isso? Agora, então, a gente vai, de uma maneira muito intencional, começar a apresentar os nossos fundamentos daquilo que nós somos relacionais. O nosso fundamento relacional. Nós entendemos que o nosso ministério caminha junto com a igreja e temos alguns fundamentos, que são os nossos princípios, aquilo que a gente tem como visão, para onde a gente está caminhando, onde nós estamos, por que nós estamos. E a gente tem alguns fundamentos, somos sonhadores, nós somos relacionais, construtores, que é uma prática de tudo que a gente vive na relação, sonhando, e a gente aplica isso. Então, a gente quer aplicar agora um pouco nessa maneira mais relacional. Por isso, começamos a falar um pouco sobre a nossa vida. Não é só por jogar a conversa fora e nem expor nada. É porque a gente entende que essa mesa, a maneira que a gente começou, a essência do programa, é daquilo que a gente sempre já fez. Muito natural, né? Por isso você pode ver aí nos outros programas a nossa maneira de interagir e tudo mais. Os meninos estão até constrangidos com a câmera,
não estão acostumados com tanta mídia. Apesar de serem. O Eduardo, gente, daqui a pouco ele vai pedir para você seguir ele no Instagram, porque ele é muito mídia. 15 mil no Famosinho, TikTok. famosinho. TikTok, 15 mil? Não, mano. 12. Não. Ele faz TikTok. Um minuto de silêncio para isso. Bora pro texto, então. Vou lá ver. Gravar externo é maravilhoso. Oh, Nossa, Vai dar certo. não passa, velho. Mas que aviãozão. Esse é o bonito. Um dirigível do Lazy Town. Então, lê aí, velho. Gálatas capítulo 5, versículos do 19 ao 23. Diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Top. Bom, esse texto apresenta para nós dois tipos de vida, né? Uma vida que tem interesse e preocupação na satisfação do que é temporário, e uma vida que tem produzida, não por ela mesma, mas pelo Espírito, aquilo que é eterno. Numa maneira muito prática, a gente percebe que quando o pecado entra lá na humanidade, lá no começo de tudo, né, Adão e Eva, o pecado original, toda a expressão de relação foi corrompida. Os caras, eles tinham a liberdade de andar pelado. Os caras não. Adão e Eva. Os humanos. Os humanos. Eles tinham a liberdade e isso era muito natural para eles. Não tinha maldade, Um com o outro, né? não tinha malícia, não tinha essa visão sexual. Era tipo uma lagoa azul. Tipo um largados e pelados. Lagoa Azul, se você tem a idade do Eduardo, você não sabe do que eu estou falando. Mas se você assistiu o Globo há muitos anos atrás, você percebe que uma vez por mês passava esse filme. A galera ficava peladã e tal. A galera não, um casal. Com Deus também, né? Eles andavam. Eles tinham essa liberdade na relação com eles, de não ter maldade, na relação com Deus, de ter a liberdade. Deus, quando dava essa hora, não, mas daqui 1 hora, exatamente, nós estamos gravando 6 horas. É mesmo? Era, nas 6 horas, a viração do dia. Era quando Deus descia ali para o jardim e se relacionava com eles. Então pensa, nós estamos aqui há 1 hora antes, se a gente está no jardim, todo mundo nu, ninguém tendo maldade nenhuma do outro, não tinha malícia, não tinha esse olhar, né, malicioso, maldoso, sexual, Impuro, né? impuro, não tinha nada disso. Era uma leveza e tal. E aí Deus vinha, chegava, trocava ideia, conversava com a gente. Sim. E tudo mais. Quando o pecado entra, então, a gente percebe toda uma lógica relacional sendo comprometida. Porque quando o homem peca contra Deus, eles têm um choque de realidade. É como se tudo fosse transformado Pro mal, né? para o mal. Antes eles tinham a liberdade de estarem com Deus e Deus ia e se relacionava com eles ali. Quando eles pecam, eles começam a ter vergonha, eles passam a ter vergonha de Deus. Se escondem de Deus, se tapam, eles querem se vestir porque eles agora têm vergonha um do outro. E eles têm vergonha deles mesmos.
não querem que Deus nem o parceiro os veja daquele jeito. Então você percebe que tudo que era nessa lógica relacional é corrompida, é comprometida. Esse texto fala para nós de algo que o Espírito produz e que tudo aquilo que foi destruído, através do Espírito é restaurado. Sim. O que eu mais gosto desse texto é que, de todas as áreas que o pecado pode destruir a nossa vida, o Espírito produz para todas essas áreas o suficiente para restaurar. Então, na nossa relação com Deus, que é corrompida, e a gente pode fazer até ligar as palavras, né? Como chama aquele jogo? Que eu ligo a linha assim? Relacionar. Palavra cruzada? Palavra cruzada. É isso mesmo? Ok. O que a obra da carne traz do pecado, o fruto do Espírito produz para restaurar. E que não é frutos, não são frutos. Não são frutos. A gente tem como a gente tem dificuldade de ler Bíblia, uma realidade, né? Acho que a gente já vai para a Bíblia com alguns costumes, né? A gente vai para a Bíblia numa ótica perturbada nossa, que precisamos enfrentar. Isso é uma dica para você aí que está em casa, que é o seguinte: se você tem costume de ler Bíblia, querendo achar aquilo que você já pensa, querendo confirmar as tuas ideias, o teu jeito de pensar a vida e tudo mais, você está indo para a Bíblia de um jeito errado. Porque na Bíblia nós mais somos confrontados do que a gente acha sustentação para as nossas próprias ideias. Se você está achando resposta e respaldo bíblico para tudo que você tem ideia, ou sua ideia está muito alinhada com Deus, ou você está muito perturbado na hora de ler Bíblia. Mas é verdade. É verdade, porque a gente percebe que um dos maiores erros aí da nossa realidade como evangélicos no Brasil é de gente que sustenta as próprias opiniões com Bíblia. Sim. E uma Bíblia que está escrita, mas não é o que quer dizer. Por isso a gente faz questão de estudar a Bíblia e cavar o texto para achar aquilo que o texto realmente quer dizer para nós. Mas vamos lá, não são frutos. É interessante porque o que o fruto produz, filho? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. 9 coisas. São 9 itens. São 9 gomos. 9 gomos de um mesmo fruto. O que a gente pode imaginar? Uma tangerina? uma bergamota. Que é a mesma coisa. Tangerina, bergamota e mexerica é a mesma coisa. Pocã. É. Uma uva, que é uma fruta só, mas com 9 itens. Só que diferente, não pode nenhum ser tirado. O fruto do Espírito não pode ser desenvolvido parcialmente. Por isso que se você ouvir falar, algum crente falar, que crente gosta, Deus só me deu paciência, mas não me deu domínio próprio. Eu desenvolvi amor, eu amo todo mundo, mas eu não estou alegre. Eu não sou tão alegre. Entendeu? Isso não existe. Essa é uma lógica equivocada, porque o fruto ou é produzido ou não. Ou você tem 9 ou você não tem nada. Como tentar produzir uma mexerica, plantar, quando a semente nasce é só um gomo da mexerica. Um gomo da mexerica, não existe isso. Isso é uma fé industrializada, que a gente tira aquilo que a gente quer e não daquilo que a gente realmente tem que ser. E a gente precisa tomar cuidado, mas a maneira que o texto é apresentado para nós desse fruto, que são 9 gomos, é que nós temos 3 de cada vez que atuam em cada área dessas relacionais que foram quebradas. Quer ver? Numa relação com Deus, o que o fruto produz? Amor, alegria e paz. Nós somos pessoas que desenvolvemos amor, alegria
paz. Na nossa relação com o outro, Paciência, difícil. amabilidade e bondade. Paciência, amabilidade e bondade. E com nós mesmos. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso aí. Não adianta a gente cantar Girassol, a música é bonita demais, mas a nossa fé é mais completa do que só ajudar o outro. Isso é forte dizer, e eu quero ser muito claro, não é só isso, faz parte. Como fruto desenvolve a nossa relação com Deus, com o outro e com nós mesmos. Mas tem gente querendo excluir algumas relações que são restauradas pelo Espírito. E aí não está gerando nada. Esse é um texto muito desafiador para nós. Pelo menos para mim. Porque nele eu sou desafiado a viver uma vida que desenvolve os 9. E dos 9, muitos são difíceis para mim. Até porque fazer obras da carne são muito mais fáceis, né? Se o fruto do Espírito são 9 gomos, as obras da carne são muito mais, né? E tanto é que no final ele ainda fala, essas coisas, inveja, facções, discórdia, ódio, impureza, no final ele ainda fala, e outras coisas semelhantes. Então é muito mais fácil viver pela carne, porque é fazer aquilo que está na nossa mão, do que abrir mão e deixar o Espírito frutificar em nós. A gente podia parar e ficar horas e horas falando sobre cada um por um. Mas um fundamento importante, necessário e simples para nós, até porque a nossa espiritualidade é uma espiritualidade simples, aquilo que a gente produz é simples, não é complexo de produzir. Por isso é só um 9. Não são vários, a gente não precisa buscar muita coisa, a gente busca um. E ele desenvolve em nós. Então é um erro a gente tentar desenvolver a alegria por nós mesmos. A gente tentar desenvolver o amor, a amabilidade por nós mesmos. Paciência por nós mesmos. Domínio próprio por nós mesmos. É um desafio se deixar o Espírito frutificar. Deixar o Espírito frutificar. E não tem como, a gente pode... Toda mesa nós vamos chegar nisso aqui. A gente não vai cansar de dizer isso. Mas o fundamento para a gente desenvolver isso é a relação com o Espírito, de intimidade. Eu não consigo me relacionar com alguém que eu não conheço. Então eu não consigo me relacionar com Deus se eu não sei quem Ele é. Eu não consigo me relacionar com Jesus se eu não procuro saber quem Jesus é. E eu estava conversando com o Fê essa semana, porque eu estou preparando um sermão, para pregar agora domingo. E lendo um pouco de Jó, isso está na minha cabeça e vai ficar martelando na minha cabeça por um bom tempo. É algo assim, se Jó tivesse o próprio livro dele na mão, quando ele estava vivendo, a coisa seria um pouco diferente. Porque ele sabia o que ia acontecer, ele saberia como que desenrolaria essa história. E nós temos isso. A história de Jó pode ser substituída pelo nosso nome, porque a gente pode viver histórias semelhantes, e mesmo que sejam diferentes, mesmo que a nossa história tenha outro rumo, outra direção, tudo que a gente vai viver, nada é novo para a Bíblia. E é um presente, é graça de Deus a gente ter esse livro, porque isso evita com que a gente passe por algumas coisas que talvez a gente... Não precise. Porque está aqui. Pô, a Bíblia tem tanto tempo e até hoje a gente é confrontado por ela, desafiado e é confortado por ela. Porque a gente lê a Bíblia, a gente descansa, a gente encontra palavras de vida nela. Até hoje é muito atual, isso não vai perder o seu valor. É presente, é graça de Deus. Então assim... Se você quer ser uma pessoa mais paciente, mais amorosa, se você mais domínio próprio, administrar melhor o seu tempo, alegre, se você quer relacionamento com a família, quer restaurar suas relações, relacionamento com o Espírito. Relacionamento com o Espírito, como? Lendo Bíblia, orando, se relacionando.
Porque não tem como. Esse cachorro tá chato, mano. Agora já era. Então é isso, gente. A gente percebe que tudo aquilo que o pecado destruiu, e uma dessas coisas que o pecado destruiu foi uma lógica relacional, e é o tema hoje da nossa mesa, é restaurado pelo Espírito. E é restaurado completamente pelo Espírito. O Espírito não deixa nada para trás. E Ele produz. Nós não precisamos produzir. A gente precisa viver para que isso seja produzido. Viver intencionalmente para que o Espírito tenha esse espaço, essa liberdade de produzir em nós. A nossa oração não é para que simplesmente Deus produza, mas se nós queremos produzir algo, nós precisamos preparar o terreno, nós precisamos estar ali, viver o processo intenso, inteiro. Porque é fácil, né, pedir para Deus, tipo assim, Deus, produz então. E aí Deus fala, pá. E aí pronto, eu sou a pessoa mais amável, alegre, paciente, sou a pessoa mais controlada. Alguém me fecha no trânsito, eu tô rindo, de boa, lindo, abençoado. É difícil. Mas esse é o nível que a gente está querendo chegar. É isso aí. E é duro. E agora, parece, olha como a gente é tão raso, essa é a palavra. A gente acha que quando o fruto é produzido por completo em nós somos bobões. No exemplo que eu dei, se alguém toma uma fechada no trânsito, abre um sorrisão e chama de lindo, é tirado como bobão. Sim, pensando nisso. Para não falar outra palavra. A gente acha que quando completa o fruto, pelo menos numa maneira prática da gente enxergar a pessoa que desenvolve o fruto e que tem nele completo, que essa pessoa é ingênua. Porque é uma pessoa que é traída e perdoa, ama, é alegre, tem paciência, tem domínio próprio. É uma pessoa que a gente tira de ingênuo. E olha como isso é triste. Porque para nós, isso é ingenuidade. Quando na verdade é intencionalidade. A vida que Jesus projetou para nós não é sobre ser ingênuo. Se a gente for nessa lógica, Jesus então... É o maior de todos. Jesus assumiu a culpa de uma humanidade sobre ele, apanhou sem culpa nenhuma, Calado. tomou um esculacho de graça. E a gente olha para aquilo que Jesus pede para que a gente faça e chama de ingenuidade. E Jesus chega falando sobre... Se alguém manda você andar 1 milha com ele, vá 2. É. Se alguém te dá um tapa na cara, oferece a outra. Se emprestou dinheiro, não cobra. Não cobra. Se alguém pediu a sua capa, dá outra na sua túnica. Dá a sua roupa toda. Deu um tapa na sua cara, você vai dar o outro lado. Isso é ingenuidade? Não, isso é espírito, cara. Isso é o espírito. Alguém que deixa o espírito frutificar em si é alguém que, sabe viver de todos os jeitos. Porque a alegria tá em Deus, o amor tá bem fundamentado, tá bem enraizado, sabe? É muito seguro de quem é. Não deixa se abater pelas obras da carne. É muito seguro de quem é, de onde está. Não tem crise. Quem vive na carne fica nessa de ódio, de ciúme, de não aguenta ser disciplinado, de não aguenta levar bronca. Não aguenta levar desaforo para casa. Eu não aguento levar desaforo para casa. Não aguenta ficar por baixo, é egoísta. É um orgulho, é uma arrogância. Não aguenta ver o outro prosperando. Como meus amigos de sinuca sabem, a arrogância mata o homem. Mas isso é muito Deixar quieto diante. Mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós chegamos aqui em algo que a gente não tinha planejado de dizer. Mas isso tem que abrir os nossos olhos, a começar de mim mesmo.
Enquanto nós estamos achando que a gente não pode mostrar vulnerabilidade em perdoar, em ser alegre, em ser amoroso, em ser paciente, a gente está carregando uma amargura e vivendo obras da carne. Estamos produzindo e estamos satisfazendo aquilo que é temporário, aquilo que nos leva à destruição. Quando aquilo que, nessa lógica rasa que a gente vive, e eu estou me incluindo total nisso, é de achar que é ingenuidade, o que o Espírito está produzindo. Mas é intencionalidade de mostrar que não é nada sobre o que eu posso fazer ou deixar de fazer. O que eu posso produzir em mim mesmo. Porque o fruto não sou eu que produzo. É o Espírito que produz em mim. A nossa oração, o nosso desafio para você que está aí nos assistindo é para que você viva com a gente essa caminhada, essa jornada de ser vulnerável, de ter intimidade, de caminhar Com os olhos puros, né? Faz o desafio de novo. Paciência. o desafio, e que tem sido um desafio, eu quero falar isso, deixar nós estamos aqui, tem tempo já para gravar. A gente já foi nessa praça aqui, balançamos todas as árvores porque tinha um tanto de pássaro. Os cachorros começam a latir, moto brota do bueiro. Avião. Não tem como, avião. Caminhão Não passa nem também. avião aqui. Daqui a pouco tem pousando, helicóptero. E olha que interessante. Quando não tem nada, tem vento que derruba a estrutura toda. Olha que louco, porque nós estamos falando de um fruto que produz paciência, domínio próprio, e a gente está sendo testado mansidão. nesse tempo agora. E obrigado, Senhor. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque é prático. Nossa vida, nossa caminhada, a produção do fruto do Espírito é algo prático. Não é só algo que é intelectual, que a gente vai desenvolvendo sozinho. Não, é na prática. Produzir o fruto do Espírito não é algo que a gente constrói para apresentar pronto. A gente vai construindo na prática, nos nossos dias, sendo confrontado nos nossos dias de angústia para desenvolver alegria. No caos, na barulheira, no tormento, para desenvolver paciência, paz, domínio próprio, mansidão numa briga. O Amabilidade. Espírito é prático. A nossa relação com Deus não está além da... Nossa, não é... A gente sabe que é espiritual, mas não é essa transcendência, esse algo tão distante, é tão real aqui. O Espírito está tratando a gente, moldando a gente agora, enquanto nós estamos gravando um vídeo. Deus nos abençoe. A minha dica é: observe o que está acontecendo na sua volta agora. E percebe aí na sua volta, começa a perceber o que o Espírito está produzindo em você. Nos seus dias de angústia, a tua alegria. Nos teus desentendimentos, tua mansidão, teu domínio próprio, tua paciência. Comece a perceber. Você vai ver, o Espírito está tratando. É só a gente perceber, tem que virar a chave. Essa é a transformação do Entendimento. entendimento. Deus nos abençoe. Essa é a nossa mesa. Quer falar alguma coisa? Fala alguma coisa? Não. Beijo.